Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou tentar ajudar a dúvida de um amigo aí. Aparentemente ele está tentando fazer a parte de trás do braço da guitarra. E pelo que ele mencionou, parece que está ficando reto, alguma coisa. Ele comentou no outro vídeo que eu estava falando a respeito de perfil curvo. Não tem nada a ver com o braço de guitarra. Mas aqui eu vou mostrar como eu faria. Sempre lembrando assim que o Aspire ele é um pouco mais limitado, tudo mais. Dá para fazer. Vou mostrar como eu cheguei nesse resultado. Mas eu digo que às vezes utilizar um programa para desenho 3D e tudo mais, e depois só exportar e importar aqui para dentro, é bem mais fácil, você tem mais controle. Mas eu vou mostrar aqui como que eu cheguei nesse resultado. Lembrando que aqui eu estou considerando a possibilidade de que fosse ser feito esse processo todo só por um lado, e que o arredondado seria simplesmente aqui nessa parte do braço, e o que está na base da máquina, ou seja, o processo ele vai ser feito só por um lado, seria a parte da frente. Então lembre-se muito bem, na hora de desenhar o seu projeto, se ele está na maneira correta, principalmente se você vai trabalhar de um lado. Se, nesse caso aqui, eu espelhei a imagem para chegar nesse resultado, já que depois de pronto, a utilização seria feita assim, ó. Então, essa parte seria a frente e tal, o que está embaixo seria a parte da frente, e aquele arredondado ficaria na parte de trás. Então, cuidado com essa questão. Se está invertido, precisa espelhar. Agora, se vai trabalhar pelos dois lados do material, aí já é outra questão. Mas aqui eu vou mostrar só mais focado nessa questão aqui de como eu cheguei no resultado e como faz esse perfil curvo aqui em cima. Então, vamos lá. Vou iniciar do zero. Deixa eu apagar aqui também. Então, quando você vai modelar alguma coisa aqui no Aspire, um vetor e tal, e essa peça, por assim dizer, ela tem parte que é arredondada, parte que é plana e tudo mais. Você precisa segmentar as partes para determinar, isso vai ser arredondado, isso vai ser plano e tudo mais. Então, não dá para pegar um vetor único. Na verdade, eu acho que até dá para os outros processos mais complicados. Que envolve a limitação e tal, mas eu vou ensinar aqui da maneira mais simples. Então vamos supor que a parte arredondada eu quero que seja simplesmente daqui da onde eu estou definindo até aqui. Para mim criar ali um vetor com essa limitação exatamente para depois a gente aplicar o perfil, eu preciso criar esse vetor. Eu crio uma cópia, ó. Fazer Ctrl C, Ctrl V, criei uma cópia, vou movimentá-la simplesmente para o lado aqui, pode movimentar com a teclinha do teclado, se quiser, para não desalinhar. E agora eu vou utilizar a ferramenta de cortar aqui, ó, cortar, só que para cortar exatamente onde eu quero, ele precisa estar atravessado aqui por uma reta, por exemplo, qualquer outra figura, às vezes um quadrado, se eu desenhasse aqui também daria certo. Mas vamos utilizar a reta aqui, ó. Eu pego aqui utilizando a própria linha de referência, atravessei aqui e vou atravessar aqui. Aqui talvez vai dar até um erro, é bom até que dê e daí eu já mostro o porquê. Mas na verdade aqui está atravessado. Se a linha estiver atrapalhando, você pode tirar clicando aqui, ó, para visualizar. Aqui eu só estou mencionando o seguinte, tem que estar atravessando, porque às vezes se você coloca na pontinha aqui, quando você cortar, às vezes ele já emenda um vetor com o outro. Se você também não quiser ter essa questão de, eu não quero que emenda, nessa ferramenta aqui para cortar o vetor, pode ver que aqui está, ó, no meu está assinalado, juntar a junção. Então se eu tiro um pedacinho aqui e tiro um pedacinho aqui, ele juntou isso daqui. Então, porque está assinalado. Eu poderia deixar desassinalado, mas mesmo assinalado aqui, é só tomar cuidado de fazer a ordem certa. Eu cortaria aqui embaixo primeiro, cortaria aqui embaixo, aí eu cortaria aqui, aqui
e por fim aqui. Agora aqui em cima eu vou tirar esse pedaço, aqui, aqui e aqui. Então esses dois vetores que eu acabei de criar aqui, eles são referentes ao segmento que eu determinei aonde vai ter o arredondamento. Agora o que a gente precisa fazer para criar esse arredondamento, que está aqui, ó, vou repetir o processo. Então aqui mais ou menos você parte de uma referência do que seria a medida aqui do seu braço. Vamos ver quanto que está esse meu aqui, mas aí cada um tem que calcular isso com base no seu, hein? Aqui é só para ter uma referência. Não precisa ser muito exata, já que a gente está falando do varrimento de duas guias, ele vai considerar os limites. Mas vamos supor, só para ver aqui, ó, que está dando, vamos considerar que tivesse 68. Ctrl Z aqui para tirar. Então, para ficar mais fácil, se eu quero ter um controle da largura e já um controle da altura, eu faço o seguinte, eu desenharia aqui, ó, um quadrado que ele tem, ixi, aqui quase que eu acertei na lata, 68, e eu já defino qual que vai ser a altura dessa parte curva. Eu posso colocar aqui, ó, os 15, vamos supor que eu queira 15. Fechei. Agora você vai selecionar aqui, ó, desenhar um arco. Clico numa ponta, clico na outra e só esticaria até aqui. Eu já teria o meu arco de 15. Mas pode ver que na própria ferramenta aqui também, ó, vou colocar um outro aqui em cima. Ele também mostra aqui o raio, mostra aqui a altura e tal. Poderia ser feito dessa maneira. Eu só falo que desenhar o quadrado é fácil, que às vezes ele não dá demarcação aqui, ó, você vai puxar aqui e às vezes ele não mostra onde é a referência para puxar retinho. Então o arco pode ficar meio torto assim e vai influenciar no resultado também. Tá? Então eu já criei o meu arco aqui. Essa questão da altura, depois na ferramenta que a gente vai utilizar, você pode alterar se for necessário. Mas óbvio que trabalhar com medidas exatas, você vai chegar no resultado que você quer. Posso até tirar o quadrado já aqui. Vou apagar esse outro. Criei os vetores referentes ao limite da onde a gente vai arredondar. E agora eu seleciono os dois. Opa, pegou os três. Fica essa dica também, ó. Quando você clica para selecionar e você puxa para a esquerda, tudo que tiver dentro dessa seleção, simplesmente tocando vai ser selecionado. Tá vendo? É diferente se eu puxo da esquerda para a direita. Tá? Se for da direita para a esquerda, tudo que estiver tocando. Se for da esquerda para a direita, só o que estiver dentro da seleção de forma inteira. Tá vendo que está tocando todos ali. Mas ele só vai considerar esses dois porque simplesmente eles dois de forma inteira estão dentro da seleção. E agora eu vou movimentar eles para o lado aqui, até voltar no exato lugar que eles estavam aqui, ó. Bem em cima aqui. Só que pode acontecer isso, sem querer eu cliquei no mouse aqui, agora eu não consigo selecionar. Aqui ainda eu selecionei, mas às vezes vai ficar por cima, vai ser ruim de selecionar. O que você pode fazer? Utilizar o recurso só da seleção inteira, pode ver que ele já selecionou os dois, ou você pode trabalhar com camadas. Eu posso pegar essa figura aqui, a principal, e colocar ele em uma outra camada. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, em camadas, vou criar uma nova aqui. Ó. Vou criar aqui a camada 3. Eu vou pegar esse vetor aqui e vou mover ele para a camada 3. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em camada e clicar na lâmpadazinha aqui, ó. Tá vendo? Desapareceu, apareceu, apareceu, desapareceu. Então fica mais fácil, às vezes, selecionar e tal, trabalhar com camadas. Cliquei aqui nos dois. Agora a gente vem na ferramenta modelar para fazer esse arredondamento. Vai selecionar isso daqui, ó, varrimento por duas guias. Usar seleção. Deixa eu mudar um negócio aqui. O meu já está certo, mas se acontecer isso daqui, ó, eu já vou mostrar aqui e vai ficar fácil de entender o problema. Selecionei as duas. Depois que aparece aquele perfilzinho do lado do mouse, você tem que selecionar o perfil que a gente criou.
Poderia ser de outra forma e tal, mas ele vai se basear no que a gente criou aqui, esse arredondado. E eu vou aplicar. Olha o resultado que aconteceu. Tá vendo? Nada a ver. Por que que deu esse erro? Observa aqui, ó. Tá vendo que tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo? É por causa disso, ele está cruzando esse perfil aqui, ó. Ele está cruzando. Como resolve? Simplesmente você pode selecionar qualquer uma das duas e inverter a guia para que as duas fiquem na mesma direção. E vamos aplicar de novo. E vamos ver o resultado. Beleza. Eu não mencionei, mas enfim. No processo de modelar, você tem que estar atento com a questão do que você vai fazer primeiro. A gente já fez a parte arredondada, que seria a forma correta, a ordem correta. Vamos supor que eu faço primeiro aquela parte plana e depois eu fizesse esse arredondamento. Sempre que a gente está modelando, é como se a peça saísse da base, isso daqui que está embaixo é a base, e ela vai empurrar a peça que está para cima, a de cima. Então, por exemplo, se eu criar um perfil, agora como a gente vai criar a parte final aqui, ele vai elevar esse arredondado. Se eu já tivesse o perfil plano, que é aquela parte de baixo, assim, por assim dizer, e criasse isso daqui, como ele é curvo assim, ele deformaria a parte de cima. Aí ficaria um negócio todo estranho. Então tem que também estar atento na questão da ordem de como você vai fazer. Tá fazendo de um jeito e não está dando certo? Inverte a ordem. Poderia, por exemplo, só estou mencionando, eu estou fazendo aqui primeiro isso que a gente fez, e depois eu faço o negócio lá, deu errado. A parte plana. Daí, o que eu poderia tentar fazer? Eu vou fazer a plana primeiro e depois essa. Mas aqui é a ordem certa, tá ok? Isso eu estou mencionando. Inverte a situação, se está dando algum erro. Então, aqui está certo. Criamos já isso daqui. Agora, a gente vai criar aquela parte reta. Vou pegar esse perfil principal. Vou vir na ferramenta modelar aqui, a primeira opção, criar forma aqui, ó. E vai selecionar o plano. Então aqui eu vou definir qual que vai ser a altura dessa parte plana. E vou dar um play. Eu defini 15 aqui, ó. E vou dar um aplicar. E ele elevou. Tá vendo? Exatamente como a gente queria. Então o de baixo, que a gente queria por último, ele vai empurrar o que está de cima. Cara, o assunto 3D tem muita coisa. Se eu for ficar dando referências e tal, é complicado assim. Não é complicado, tá? É só questão de fazer e tal, pegar a prática. Mas eu estou dizendo que às vezes pode acontecer situações que você pode contornar. Já que aqui funciona dessa maneira. A de baixo eleva a de cima. Às vezes você pode fundir uma peça com outra e tal, mas enfim, se eu entrar nesse assunto vai ficar muito complexo aí para um vídeo só. Então já temos aqui o que a gente queria. Tá? Tem o bracinho, tem arredondado. Vamos supor que essa peça vai ser trabalhada por um lado só. Lembre-se daquela questão de espelhar, porque senão depois o resultado vai sair errado. Se não tivesse espelhado para esse lado aqui e tal, essa parte plana, ficaria ao contrário depois na hora de colocar ali na guitarra. Mas enfim, aqui foi espelhado, fechei. E agora, por fim, vamos simular isso. Aqui eu estou partindo direto para o percurso de acabamento. Então, enfim, dependendo da máquina, dependendo da ferramenta, o cara pode partir do que seria o começo já para o final com o percurso de acabamento. Mas alguns processos exigem, ou seria no mínimo indicado, fazer o desbaste, ou seja, remover uma quantidade de material para depois só vir com a fresa de acabamento. Só que, enfim, aí cada um avalia essa questão. Vou selecionar aqui. Aqui eu vou mencionar algumas coisas. Veja bem. Tá vendo essa parte marronzinha clara aqui, ó? Essa parte marronzinha clara representa, digamos aqui, o modelo que a gente criou.
modelo que a gente criou. Eu vou deixar 0 aqui para ele colocar bem em cima. Vou voltar ali que ele calculou que já tinha. Aqui, ó, tá vendo? Esse é o tamanho do nosso modelo e aqui vai sobrar um pedacinho. Dependendo, às vezes, da situação, o seu material, vamos supor que o seu material, assim, a gente, principalmente quando está falando de madeira, às vezes a madeira dá uma escurecida na parte de cima e tal. Se eu faço exatamente como está aqui, ele vai criar essa peça aqui, ó. Vamos mostrar já o resultado final. Reiniciar e dar um play. Ele criou essa peça aqui, ó, se vocês observarem, exatamente rente com a superfície. Então, minha peça está meio escurecida, eu quero pegar um pouquinho a parte mais de dentro ali do material e tal. Então, o que você pode fazer? Naquela parte ali, ó, aqui, ó, você pode definir que ele mantém uma camadinha aqui, ou seja, ele desça uma camadinha ao material. Às vezes 1 milímetro já resolve, às vezes menos. Então colocaria tipo aqui, ó. Tá vendo? Agora tem uma camada de material que ele vai remover e o modelo que a gente criou está um pouco mais para baixo, tá? Vamos deixar 2 aqui para pegar o material inteiro. Ok. E ele já vai recalcular aqui. Tá? E vamos para a simulação. Reiniciar. E vamos dar um play. Então agora aqui nessa situação, a peça que ele usinou, ele está um pouquinho abaixo da superfície. Então não corre o risco, às vezes, por exemplo, de acontecer de sobrar aqui na superfície material exatamente como você está vendo ali no material seu. Estou falando de madeira, às vezes madeira escurece e tal. Mas é isso aí. Então aqui, ó, pode ver que ele está unido, mas nessa situação aqui ele está unido por uma casquinha só. Provavelmente se você forçasse ali, só de forçar ele já soltaria, já que é uma fresa ball nose e tal. Quando ele trabalhou no limite, lá embaixo está unido por uma casquinha. Eu vou só tirar ele aqui. Então, só para mostrar ele exatamente como estava antes. Vou calcular. Dar um play. É porque quando está unido assim, se você tentar apagar, aí ele não vai apagar como está aqui. Daquela maneira, se eu tentasse, não aconteceria nada. Mas chegaria nesse resultado. Tá? Então aqui seria uma questão que tipo trabalharia desse lado aqui e tal. Essa frente seria toda plana e essa parte de trás seria arredondada. Aqui a gente considerando o processo feito simplesmente por um lado. Aqui também tem a opção de trabalhar com double side. A gente pode trabalhar um material por um lado, um material pelo outro. Se eu quisesse fazer os dois lados arredondados, conseguiria. Mas aí já é assunto de outro vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?